ver este que está aqui atrás. Não, esse daqui. A luz, resposta divina. Vamos lá. Ana e Assombrados, uma ótima noite para todos. Meu nome é Fulanilda. No relato, eu não lembro exatamente qual é esse relato, mas apesar de eu ter trocado os nomes, você os trocou novamente. E eu vou utilizar aqui os nomes que você escolheu. Vou relatar, talvez você não tenha avisado, é isso que trocou os nomes, e aí eu fico sem saber. Então, os nomes estão trocados, ok. Vou relatar um caso que ocorreu quando eu tinha por volta de uns 11 anos, e hoje eu tenho 35. Mas para evitar o falatório, vulgo mimimi, eu vou deixar claro que eu sou a favor de qualquer religião que consiga tirar uma pessoa da vida errada, como as drogas, por exemplo. Então, essa religião já vira uma bênção para mim. Pois bem, quando eu era mais nova, a parte da minha família que dava trabalho passou a ser protestante. Aí era o tempo todo repreendendo e queimando a gente em nome de Jesus. Por qualquer coisa. Até mesmo por uma simples calça jeans. Mas hoje todos eles usam. Lá em casa a gente gosta de... Lá em casa a gente gosta de beber? Claro que sim. A gente se diverte? Claro que sim. Mas a gente estava todo o tempo participando de coisas lindas dentro da igreja? E todo o tempo essa família materna... Tá, a gente se diverte? Claro que sim. Mas a gente estava todo o tempo participando também, acredito, de coisas lindas dentro da igreja. E todo o tempo essa família materna nos criticava por sermos católicos. Mas quando minha avó foi para a igreja evangélica, aí minha mãe começou a ter dúvidas. Bom, a minha mãe sempre continuou toda a agenda dela que girava em torno da igreja, já que ela era presidente ou representante lá de várias coisas. E como eu disse no outro relato, ela tem é da mesma pessoa, ela tem uma oração porreta. É a mesma do ônibus que teve a visão? Que ela falou que aconteceu o acidente? É a mesma pessoa. Peraí, quer ver? É a mesma pessoa. Então, lembra que eu falei que ela tinha uma oração porreta? E em todas as orações, ela, ao se questionar se estava no lugar certo, se estava na igreja certa, mentalmente ela pedia a Deus que ele lhe desse uma luz. Senhor, se eu estou no caminho certo, me dê uma luz. Um belo dia, fomos ao aniversário de um afilhado dos meus pais. E ao retornarmos de madrugada, como a porta de entrada estava estragada, tivemos que entrar na casa dando a volta pelo quintal e entrar pela porta dos fundos. Mas ao chegar no quintal, a torneira do tanque estava quebrada, jorrando muita água no quintal. Minha mãe destrancou a porta e meu pai foi direto para consertar a torneira. Enquanto meu pai arrumava a torneira, eu, minha mãe e minha irmã ficamos em pé na área, olhando para ele. De repente, na parede do fundo, apareceu uma luz bem forte em formato redondo e com mais de 1 metro. Ela era grandona e nós nos assustamos. E começamos a nos perguntar de onde estava vindo aquela luz. E aí eu, minha mãe e minha irmã começamos a olhar para toda a extensão do quintal, tentando achar o foco dela. Olhamos para cima dos muros para ver se não era nenhum vizinho com algum tipo de lanterna fazendo gracinha. E até para o céu nós olhamos para ver se não era nenhum disco voador, sei lá. E não tinha nada. A luz simplesmente brotou. Nada estava refletindo ela. Essa luz, então, começou a se movimentar bem devagar. Ela desceu da parede, foi para o chão, aquele redondo perfeito. Quando chegou no meio do quintal, ela virou para a direita, subiu a parede lateral, parou um pouco, desceu novamente para o meio do quintal, no chão, e a gente começou a se desesperar. E eu e minha irmã começamos com: pai, o que é isso? E minha mãe então falou: fulano, o que é isso? Tá vindo de onde? Começou aquela histeria.
pois a luz começou a vir na nossa direção. Aí minha mãe respirou, pensou e falou: luz é de Deus, trevas não. Lembrando que no relato acima citado, eu disse o quão meu pai era grosso, mas que também é dotado de dons. O relato que ela fala é os amigos do meu pai. Ah, que são... eles tem um monte de aparição ao redor dele, é isso? Então, meu pai ele é grosso, assim, mas é dotado de vários dons. Ele tem vários dons. E em momento algum, o meu pai se virou para trás para ver o motivo do furdunço. E do nada, na brutalidade dele, ele disse: mas não era você, Renata, que estava pedindo uma luz? Tá aí a sua resposta. Ela então levou um susto com o que ele disse. E a luz saiu do quintal, foi para a área, chegou perto dos nossos pés, novamente virou à direita e subiu na parede da área, desceu, voltou para o meio da área e retornou para o quintal, agora mais fosca. E aí foi perdendo o brilho e sumindo aos poucos, e do mesmo jeito que chegou, desapareceu do nada. Lembrando que as orações que a minha mãe fazia eram mentalmente. Ela não ficava falando assim, Senhor, me dá um sinal. Era mentalmente. Não tinha como meu pai saber o que ela estava pedindo. Mesmo ele fingindo que nada estava acontecendo, ele sabia de tudo que estava acontecendo. O evento durou cerca de 15 minutos e a torneira estava quebrada justamente para que a gente pudesse presenciar o ocorrido lá fora. Ou a gente simplesmente teria entrado e ido dormir. Meses antes da minha avó morrer, eu a questionei por qual motivo ela mudou de religião. Ela sorriu e disse que só mudou, pois era uma forma de estimular as bênçãos a irem para a igreja. Pois eles a convidavam e ela ia, mas que quando o bicho pegava, ela já clamava: valei-me Nossa Senhora! Hoje tem uns que são até pastores, porém hoje tem uns que são até pastores, podem ter tirado os vícios, mas infelizmente, pau que nasce torto, morre torto. Ela tá falando aqui. Ai, ai. Bom, estranha essa luz, né? Se não fosse alguém brincando com eles com uma lanterna, porque andou muito, caminhou de forma muito estranha. De onde viria essa luz? Que veio pra cá, entrou na área. A área, acredito que é onde tem um tanque, acredito que tem uma cobertura. Não tem? Ela divide a área e o quintal. Então, acredito que a área tem uma cobertura. Se era um foco de luz que vinha de cima, já não conseguiria entrar na área. Se era alguém do vizinho, não ia ter todo... Ou eles iam ver de onde está vindo a lanterna para percorrer toda dessa forma o quintal e tal. Interessante, né? Então, e ela pediu uma luz, assim, foi literalmente uma luz, porque quando a gente fala assim, ai, Senhor, me dá uma luz sobre alguma situação, a gente quer dizer, me dá um pensamento, um esclarecimento, né? Que algo fique esclarecido, me dá um sinal, né? Alguma coisa assim. Mas no caso veio a luz, literalmente. A luz ali. Tá, vamos ver. E é esse, me livrei da minha prima maledite. Vamos ver. Tudo certo aí? Beleza, vamos lá. Mateus, depois, se puder, me traz água, por favor. Eu esqueci de novo. Sempre esqueço de trazer água. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Conto este relato como uma forma de aliviar e tirar um pouco do peso do meu peito pelo que foi feito comigo, pela minha prima maledite. Não há nomes no relato, logo pode ler sem problemas. Ok, obrigada. Para começar o relato, devo contar um pouco da história da maledite e o que provavelmente a levou a ser do jeito que é hoje.
uma pessoa mal resolvida com a vida, invejosa e que ama uma intriga com todas as suas forças. Bom, Maledite é filha da irmã da minha mãe, uma mulher bipolar que se recusava a tratar o transtorno, até muito talentosa, sim, mas sempre teve um quê de maldade, sabe? Principalmente com a filha e o marido. Desde muito pequena, Maledite era alvo da fúria da mãe. Apanhava sem motivo nenhum. A mãe a proibia de fazer coisas normais para uma pessoa da idade dela, tipo ir ao shopping com a minha mãe e com os meus avós, entre outras coisas. Era uma mulher que se recusava a trabalhar e que se dizia missionária, chegando a abrir um local para cuidar de crianças problemáticas e abandonadas pelos pais, porém não cuidava da própria filha. Pois bem, o tempo passou. Eu nasci e cresci na casa dos meus avós, pois a minha mãe ainda cursava faculdade e o meu pai também era novo e trabalhava para construir o nosso lar. Com isso, tinha contato com a Maledite sempre nas férias, pois ela morava em outro município e sempre passava as férias na casa dos meus avós. Nossa convivência era um misto de amor e ódio. Pois eu também não era uma criança fácil e não gostava que pegassem as minhas coisas de cabelo, etc. E a minha mãe sempre arrumava ela e a minha outra prima com as minhas coisas de cabelo antes de sairmos juntas. Bom, o tempo tinha passado. O tempo foi passando, na verdade, fomos crescendo e chegou a idade dos namoradinhos. E chegou a idade dos namoradinhos para Maledite e para minha outra prima. Essa outra prima sempre foi namoradeira e a Maledite começou a implicar com que chique, obrigada, mas eu não ganhei apenas uma água, eu ganhei uma água assombrada. Olha aqui minha caneca, isso daqui é água tônica com aquele negócio, xarope de limão siciliano zero açúcar. Ó, delícia, gente. Um guarda-chuvinho, olha só, se esqueci. Água tônica, gelo e xaropinho de limão siciliano. Adoro limão. Vai aí, Newton. Bom, fazendo vontade. Ai, ai. Bom, então continuando aqui. Não é bom esse negócio, gente. Perdi aqui. A idade dos namoradinhos. Essa outra prima sempre foi namoradeira e a Maledite começou a implicar com ela. Vivia falando mal pelas costas. Eu não dava muita bola na época, pois essa prima em questão me meteu em 2 furadas boas por causa de menino. Avançando mais um pouco aqui, Maledite quis fazer faculdade. Nosso avô, que sempre incentivou os estudos, se prontificou a pagar a faculdade dela. Principalmente, pois ela teria escolhido o mesmo curso que o meu avô e a minha mãe fizeram. Ela estava radiante, vivia falando que era a melhor aluna, que todos a adoravam, que ela trabalhava duro no fórum e no final de tudo que se formou com honras. E como ela amava falar isso quando eu ingressei na minha faculdade também. Peraí. Então ela estava radiante, vivia falando que ela era a melhor aluna, que todos a adoravam, que ela trabalhava duro no fórum e no final de tudo que se formou com honras. E como ela amava falar isso tudo quando eu ingressei na minha faculdade também. Bom, aos 14 anos comecei a namorar. Tá, então peraí, quantos anos a Maledite é a mais velha? É mais velha, né? Bom, aos 14 anos comecei a namorar quem viria a ser o meu atual marido. E a Maledite não gostou muito, a Maledite não gostou muito, juntamente com a minha mãe. Elas viviam implicando com ele. Inclusive, chegaram a falar para ele que eu dou pé na bunda sem dó nem piedade. Enfim, continuamos juntos até hoje, e muito bem, obrigada. Maledite, no entanto, não parava com nenhum namorado.
até começou um relacionamento aí que sua mãe a obrigou a noivar, pois pegou os dois no flagra. E ela, muito religiosa, entre aspas, tratou de fazer o noivado que não durou nada, né? Pois nessa mesma época a mãe Maledite estava muito doente e veio a falecer. A mãe dela. Bom, pouco tempo depois, o pai dela também faleceu, deixando ela e 2 irmãos adotados órfãos. Maledite se mudou para a casa dos meus avós, mais especificamente para a casa que o meu pai construiu na parte de trás do terreno. Mudou para lá com um dos irmãos. E como toda desgraça não é pouca para falar dor, ela se viu grávida do ex-noivo. Resolveu fazer... Bom, ela se viu grávida do ex-noivo e resolveu abortar por pressão dos meus avós, pois como estava morando de favor, minha avó surtou ao saber da gravidez. Realizou o feito e voltou para casa dos meus avós. E por uma questão de destino, eu tive que ir morar com os meus avós também. E como eles gostavam muito do meu então noivo, chamaram ele para fazer parte da família. Bom, dizer que a convivência era fácil é mentira. O ambiente era extremamente pesado. Maledite vivia falando mal de todo mundo da família, vivia arrumando e orquestrando brigas, principalmente entre eu e minha mãe. Fazia um verdadeiro escarcéu por absolutamente nada. Até que ela finalmente encontrou um namorado e em menos de 3 meses o levou para morar com ela. Ele, que já era pai de 3 filhos, foi aceito a contragosto do meu avô, que não gostou nada da ideia de alguém em tão pouco tempo ir morar lá. Mas ele foi ficando, os filhos dele iam lá às vezes e adivinhem? Maledite começou a jogar o cara primeiro contra a própria mãe. Peraí, quem que faleceu? A mãe da Maledite ou... Lá em cima eu não entendi, então. Quem que morreu, gente? Olha lá, ó. Peraí. Maledite, no entanto, não parava com nenhum namorado, até começou um relacionamento que sua mãe a obrigou a noivar, pois pegou os dois no flagra. E ela, muito religiosa, tratou de fazer o noivado, que não durou nada, pois nessa mesma época a mãe da Maledite estava muito doente e veio a falecer. Aí agora aqui embaixo. Os filhos iam lá às vezes e adivinhem, Maledite começou a jogar o cara primeiro contra a própria mãe. Ah, contra a própria mãe dele, é isso? Ah, tá, mais pra frente ela explica aqui. Maledite começou a jogar o cara primeiro contra a própria mãe dele, que não era lá flor que se cheire também, mas enfim, era mãe dele. E depois contra os próprios filhos dele. Ela vivia falando que as crianças eram preguiçosas, que eram porcas, que não queriam nada com nada, e de tanta reclamação a minha avó caía na pilha e também falava mal deles. Vivíamos nesse inferno, até que eu comecei a planejar o meu casamento e saí da casa da minha avó para morar de novo na casa da minha mãe, que foi um verdadeiro inferno também. Resumo, adiei a data do casamento 3 vezes. Perdi todo o meu dinheiro que guardei para o casamento e toda semana era briga. Muitas delas por conta de disse-me-disse da Maledite. Até que chegou num ponto onde eu e meu noivo fomos convidados a nos retirar de lá, se não estivéssemos mais felizes. Essa questão da minha mãe até dá outro relato, viu? Bom, e saímos, Ana. Pegamos nossos panos de bunda e saímos. Deus nos iluminou com um apartamento ótimo que cabia no orçamento. A nossa paz durava até encontrarmos a minha mãe e a Maledite. Hoje eu sei que Maledite vivia enchendo a cabeça da minha mãe, que não é nenhuma santa também,
para arrumar histórias e brigar comigo. Nesse meio tempo, nosso avô adoeceu e Maledite se desesperou para casar o mais rápido possível para que ele pudesse entrar com ela no altar. Foi uma verdadeira loucura arrumar tudo em coisa de 4 a 5 meses. Corremos contra o tempo, procurei fornecedores, ajudei no que pude, até quando a decoradora deu um bolo nela, eu fui ajudar a decorar o salão e ela sempre falando que a minha mãe tinha prometido fazer um casamento miniatura do meu. Fazer um casamento miniatura do meu. Quando a promessa não foi cumprida, percebi o quanto ela ficou com raiva e fui percebendo outros comportamentos tóxicos também, inclusive humilhar o namorado na frente e pelas costas dele. Ela chegou a quebrar 2 costelas dele, brincando de imprensar ele com o carro contra a parede. Ah, que brincadeira, né? Porque essa é uma brincadeira, assim, que todo mundo faz, né? É uma brincadeira você pegar o carro e imprensar o outro na parede. É uma brincadeira. Ups, quebrei 2 costelas dele. Ai, desculpa, brincadeira. Vamos trocar agora? Fica aí na frente que eu vou dar uma aceleradinha com o carro. Bom, tudo que eu fazia, ela tentava. Eu fiz um cantinho zen no meu apartamento, ela fez no dela, e falou que não adiantava de porcaria nenhuma e debochava desse cantinho ainda. Eu comecei a plantar algumas coisinhas nos vasos de plantas e lá foi ela comprar planta para casa dela também, porém nada dava certo. Perto do meu casamento, eu briguei feio com a minha mãe. Ficamos sem nos falar por 3 meses e ela sempre lá fazendo picuinha. Inclusive nos preparativos. Me fez até mudar a cor do vestido das madrinhas, pois era difícil achar aquela cor e tinha que ser azul marinho. Resultado, na época de alugar, quem não achou o vestido da cor foi ela. Até no dia do meu próprio casamento, ela ficou com um bico de 1 quilômetro, pois o sapato que ela escolheu era desconfortável e ela não aguentava mais tirar fotos. Bom, passou meu casamento e eu e meu marido tivemos problemas sérios com depressão, precisando tomar medicamentos e fazer terapia. Qual foi a minha surpresa quando ela resolveu ir ao mesmo terapeuta? Conforme fui melhorando, eu e meu marido resolvemos ter a nossa primeira filha. Eu não imaginei que conseguiria tão rápido e acabei descobrindo na aula de dança que eu estava com o pão no forninho. Fiquei em êxtase e meu marido também. Resolvemos contar para os meus pais e para minha sogra Maria Catarina e convidaria os meus irmãos, a avó e a Maledite para minha apresentação de dança, onde eu anunciaria a gravidez. Chegando o grande dia, nem preciso dizer que fiz metade do público chorar com o anúncio, né? Minhas amigas e professores de dança choravam de emoção junto comigo e eu estava no ápice da felicidade. Maledite, no entanto, chorou. Mas foi de ódio. Ela gritava. Ela não podia ter feito isso comigo. No teatro, ela gritava isso. Eu vi nas filmagens, inclusive. Depois disso, ela se trancou 1 semana no quarto dela. Só saía para comer e ir ao banheiro. Eu não dei confiança pro showzinho dela e continuei minha vida. Tinha início aí a época mais difícil da minha vida até agora. Meu marido, ainda em depressão por conta de um trabalho absolutamente tóxico, ele estava à beira de tirar a própria vida. Fiz o que achei certo, o incentivei a começar do zero, exatamente do zero. O emprego pagava bem, mas era humilhação atrás de humilhação. E pior, a chefe dele era a minha sogra, Maria Catarina, e ela não separava o pessoal do trabalho. Ele não separava? Não separava a parte pessoal do trabalho. Então, ele era filho dela e ao mesmo tempo empregado e ela lascava o pau de todo jeito. Ele saiu com uma mão na frente e outra atrás, pois trabalhava por contrato. Fizeram de tudo para atrapalhar ele. Não tínhamos dinheiro para nada, absolutamente nada. Tanto que no dia que a minha filha nasceu, quase cortaram a nossa luz por falta de pagamento. Nós perdemos o carro, enfim.
Maledite se fazia de prestativa durante a gravidez, mas eu descobri que ela, que era maquiadora, vivia dizendo para as clientes que ela sim deveria ter sido filha da minha mãe, não eu. Eu não tinha nada a ver com a minha mãe e ela parecia filha dela mesmo, pois tinha os mesmos gostos. Sei que tudo começou a desandar de vez em quando. De vez em quando eu, que estava passando novamente por um inferno na casa da minha mãe, com o meu neném e com o meu marido, resolvi que voltar para casa era a melhor opção. Mesmo com dificuldades, voltamos e estava tudo bem, até minha filha fazer 1 mês. Quando ela nasceu, ficou 10 dias na UTI neonatal com icterícia e foi cogitado que ela poderia ter o mesmo problema sanguíneo que eu. E quando ela completou 1 mês de vida, precisou de transfusão sanguínea. Na época, meu marido estava tentando reativar o plano de saúde da empresa que ele tinha na tia dele. E estávamos sem. Porém, como era emergência, a hematologista nos encaminhou para um hospital que ela conhecia o médico encarregado e fomos. Nisso, a Maledite avisou a minha mãe e pronto, o circo estava armado. Estava amamentando minha filha, morrendo de medo e esperando a bolsa de sangue, quando chega a Maledite, a minha mãe, com a cara que eu já conhecia bem. Cansada, eu perguntei: o que vocês estão fazendo aqui? Aí pronto, tivemos que ouvir de tudo, desde que somos irresponsáveis até ameaças de tomarem a minha filha de mim por ser incapaz de cuidar dela. Ana, eu juro por Deus que eu só sabia chorar de pavor. Meu marido nessa hora surtou. Ele gritou com as duas, apontou o dedo na cara das duas e mandou que fossem naquele momento na delegacia. Até de doador de gametas, ele foi chamado pelas duas. E para piorar, a Maledite ainda me vira e diz: você sabe que eu te amo. Pensa bem no que você está fazendo da sua vida com esse aí que tá falido. Ainda bem que o segurança chegou e tirou as duas de lá. Não parou por aí, pois as duas foram para casa e falaram para quem quisesse ouvir que meu marido as agrediu. Mentira! Depois me ligaram para que eu deixasse que pagassem o plano da minha filha. Depois me ligaram para que eu deixasse que pagassem o plano de saúde da minha filha. Eu xinguei, Ana, de tudo e mais um pouco. Minha filha ali sendo transfundida, assim que fala, e elas arrumando confusão. Foi aí que elas ameaçaram meu marido. Ainda furtaram o meu celular para ler as minhas mensagens de WhatsApp, as duas. E só devolveram quando eu consegui bloquear o celular à distância. Gente, né? São meio criminosas essas Maledites. Bom, o tempo passou e a minha mãe foi vendo quem a Maledite era. Só agora? Se arrependeu, pois eu a proibi de tocar na minha filha e até mesmo de vê-la. E aí ela foi se arrependendo da porcaria que fez e foi tentando se reaproximar. Até hoje eu tenho um pé atrás com ela, mas pelo bem da saúde da minha avó, eu dei uma última chance à minha mãe. Maledite não se deu por satisfeita, brigou com todo mundo que estava falando comigo, fez da vida da minha avó um verdadeiro inferno também e no final das contas se mudou para bem longe. Tentou se reaproximar, mas eu a bloqueei de tudo. As coisas melhoraram depois que ela se mudou, mas sigo em alerta para minha querida mãe. É quase uma guerra fria, sabe? Mas sigo vivendo, pois finalmente as coisas começaram a dar certo. Desculpe o relato longo, ocultei outras situações para resumir, mas quis contextualizar que pessoas problemáticas são altamente capazes de gerar maledites. Um beijo para sua linda família. Muito obrigada. Um beijo para você. Sim, fabriquinha de maledite, gente. Fabriquinha de maledite. É assim. São pessoas e pessoas. Existem pessoas que crescem num tipo de lar e com um tipo de criação que se tornam esse tipo de gente. E outras que vivem na mesma situação, mas se tornam outro tipo de gente. E não dá para saber, de repente,
não sei se dá para saber ou não dá para saber, mas cada um, por exemplo, tem pessoas que, nossa, apanharam demais, sofreram muito na mão de pai, de mãe, de uma família tóxica, sabe? Assim, porém se tornaram pessoas maravilhosas que têm em mente: nunca vou fazer com os meus filhos o que foi feito comigo, entendeu? Já outras repetem os erros, repetem tudo que foi lhe passado de maneira agressiva, de maneira eles vão fazer a mesma coisa ou vão se tornar agressivos, vão se tornar desse jeito. Então, é difícil, né? Mas sim. O mais provável, acho que é que não seja boa coisa, não, esse tipo de comportamento, né, de família, enfim. Maledites. Aqui, peraí. Esse daqui, minha avó tóxica. Olá, Anne Assombrado, sou a mesma pessoa que mandou o relato tal. E cá estou de novo. Pode ler sem medo, pois todos os nomes estão trocados. Então, enquanto estava ouvindo o relato Eleonora, é assim que se criam maledites, eu lembrei de uma pessoa que há muito tempo me fez passar por coisas que até hoje eu sofro, com tudo que passei com ela. Como dito no relato que foi lido, soube que o meu bisavô materno fazia minha avó Maledite incorporar espíritos quando ela estava grávida dos filhos. Meu bisavô pulava de religião em religião e não parava em uma ao certo, e ninguém sabe dizer o porquê disso, mas a que ele mais frequentava era a espírita, ou seria umbanda, eu não sei. Enfim, minha avó Maledite teve 6 filhos, porém sempre que engravidava, o meu avô a fazia incorporar e ela tinha o bebê depois. 3 desses 6 filhos. 3 desses 6 filhos morreram e eu tenho quase certeza que foi para pagar algo. Ah, quando ela engravidava, ele fazia ela incorporar e aí ela perdia o bebê depois de incorporar isso, e ela acredita que isso era uma forma de oferta que ele dava para alguma entidade do filho que estava na barriga. Eu só não entendi esse 3 desses, né? Ela falou assim, meu bisavô fazia incorporar e ela tinha o bebê depois de incorporar isso. 3 desses, não sei. 6 filhos morreram. E eu tenho quase certeza que foi para pagar algo. É só uma teoria minha, embora os meus avós maternos tenham passado necessidade... Não. É só uma teoria minha. Embora meus avós maternos tenham passado necessidade, segundo o que minha avó Maledite conta. Bom, o intervalo é o seguinte. O meu tio... O intervalo é o seguinte. O meu tio fechado... O meu tio fechado, que vou chamar de Walter. Um bebê morto. Minha tia, que vou chamar de Luna. Um bebê morto, minha mãe, que vou chamar de Nina, e um bebê morto. Ah, tá. O que ela quis dizer é que 3 desses 6 filhos morreram. É isso. Agora eu entendi. Então foi o seguinte, ela tinha um filho e a próxima gravidez incorporava e perdia. Aí ela tinha outro filho, incorporava, então foi um intervalo assim, de 6 filhos, 3 morreram, entendeu? E o sobrenatural? Bom, dessa vez é pouco. A minha tia Luna conta que, além de tudo que ela sente, ela sofreu muito com a minha avó junto com meu tio Walter, que, como comentei, nunca nos disse nada. Mas ela sempre contava que a minha avó vivia puxando briga com meu avô por motivos idiotas. E ele, paciente, calmo e manipulável, fazia as boas vontades da esposa. E às vezes a deixava ir embora para a casa da mãe dela, mas minha avó sempre voltava com ele.
é a mesma avó... Peraí. Ah, tá. O bisavô que fazia... Soube que meu bisavô fazia minha bisavó Maledite incorporar? Ah, não. O bisavô é o pai dela, então. É o sogro. Agora tô confusa. Meu bisavô fazia minha avó Maledite incorporar. O bisavô pulava de religião em religião, frequentava... Minha avó Maledite teve 6 filhos, porém sempre que engravidava meu bisavô... Ah, então esses eram netos dele. O bisavô seria o pai dela, da Maledite. Ah, tá. Beleza. É que ela chama aqui os tios, seriam os tios avós, então, né? Que são os filhos da Maledite, que seria a avó dela. Não, seriam tios mesmo. Tá, peraí, gente. Então tá. Minha tia Luna, adolescente, ela sofreu muito com a minha avó, Maledite, junto com meu tio Walter, ok. Mas ela sempre contava que a minha avó vivia puxando briga com meu avô. Ah, é que eu confundi, eu achei que era o mesmo, o avô, mas é o bisavô que fazia ela incorporar, tá. Ela vivia puxando briga com meu avô por motivos idiotas, e ele, paciente, calmo e manipulável, fazia as boas vontades da esposa, e às vezes a deixava ir embora para casa da mãe dela, mas minha avó sempre voltava com ele. Ela é egoísta, dramática, adora chamar atenção e é movida a dinheiro. Eu não digo isso por ela ter mais de 60 anos atualmente, mas sim por ela ser desse jeito desde que os meus tios eram criança. Ela fica doente quando precisa receber dinheiro e se conhece alguém novo, vai falar mal e xingar aquela pessoa por dias, mas quando vê a pessoa de novo, ela vai falar bem, vai elogiar. É uma perfeita duas caras. Vivi com ela até os 16 ou 17 anos, como havia mencionado, e sofri o pão que o diabo amassou com ela. Ela me fazia de escrava, me humilhava, não me deixava sair nem na porta de casa. Vivia dizendo que eu seria pior que a minha mãe, que eu era uma completa inútil. Sendo sincera, eu preferia 1000 vezes as surras do meu ex-padrasto maledito do que as palavras da minha avó Maledite. Motivo? Uma surra, você cura as feridas externas, mas como curar as feridas internas? O clima na casa da minha avó é tão pesado que ninguém, e eu repito, ninguém passa lá mais do que 5 minutos. Eu comecei a ver vultos lá quando era criança. Eles corriam pelo corredor fora da casa e eu conseguia ver pela janela, eu conseguia vê-los pela janela. E algumas vezes eles me encaravam. Vozes me chamavam quando eu estava sozinha em casa e sempre sentia que tinha algo errado dentro da casa. Sabe quando uma pessoa tem uma energia tão ruim, mas tão ruim, que isso reflete no ambiente? Assim é a casa da minha avó. Continuo sem emprego e minha tia, Luna, me paga para fazer faxina na casa da minha avó. E estou fazendo isso há 2 anos. Estou morando sozinha e não vejo nada na minha casa. Mas é só pensar em ir para a casa da minha avó Maledite que eu fico estressada, ansiosa demais, irritada, e quando eu entro lá é como se um peso imenso subisse nos meus ombros e saísse quando eu me afasto da casa. Até respiro mais aliviada por conta disso. O clima do lugar, qualquer que seja, sempre melhora quando a minha avó não está. Parece que ela carrega consigo um coração amargo e quer respingar isso e todo o seu veneno ao redor de todos para serem como ela. Acredito que toda a incorporação que ela passou quando mais jovem, ela se casou com 15 anos e sempre aprontava. Não em trair o meu avô, mas sair para fumar com as amigas, humilhar o meu avô, sendo dramática e se fazendo de vítima. Talvez tudo isso resultou em um coração amargo e cruel. Como havia dito, desde pequena eu via coisas, vultos, vozes, umas massas escuras com chifres. Tudo isso se iniciou quando eu morava com a minha avó, ficando pior à medida que eu crescia, mas logo parou, voltando apenas quando a prima do meu
quando a prima do meu ex-padrasto maledito foi embora, deixando seu quarto vazio para mim. Cheguei a procurar um homem, um bandista, que disse que eu conseguia ver coisas e que iria limpar o meu quarto de tudo que tinha ali. Ele disse que ia fechar esse meu dom, mas ele não me passava uma boa sensação, sabe? Nem sei se ele realmente fez isso, já que mesmo com o fechamento que ele disse que fez para mim, eu ainda conseguia ver coisas na casa da minha mãe até eu resolver me mudar. Acredito que quando estamos cercados de energias ruins, os espíritos se aproveitam da nossa fragilidade para nos atacar como quiserem e sugarem a nossa energia de todas as formas. Um conselho que eu dou: se afastem de pessoas tóxicas o máximo que puderem, mesmo que essas pessoas sejam da sua família. Minha avó vivia dizendo que me amava e queria o meu bem na frente de todos. Mas todas as humilhações eram sempre quando estávamos sozinhas, e nem mesmo meu avô me defendia. Infelizmente, até hoje é assim. Uma velha amarga que odeia tudo e todos, mas se faz de boazinha e vítima para quem mal a conhece e ou é vizinho dela. Enfim, é isso. Lamento desapontar por não haver tanto sobrenatural. Essa é apenas uma maledite extremamente tóxica com todos. Beijo para vocês e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. É triste, né? Assim, a pessoa... Olha, aqui é um bom horário para eu colocar um anúncio. Vou pôr um anúncio. Será que foi? Coloquei um anúncio. Bom, pessoal, vamos então dar mais beijinhos aqui que é mais curtinho. Peraí. Temos um gato fantasma. Falando em gato, caixa gato, olha aí. Oi, Ana, boa noite, sou fã do canal. Já tive um relato contado por você e fiquei em êxtase. Sou fulana e tenho que dizer que tomei conhecimento dessa história há pouco tempo. Até porque passei por uma experiência também. Eu sou da região serrana do Rio. Morro de medo dessas coisas sobrenaturais, mas elas acontecem. Eu sinto que cada vez mais estamos próximos desse véu, que divide o nosso mundo com o mundo dos que se foram e de outras entidades também, sendo... Peraí. Sinto que cada vez mais estamos próximos desse véu que divide o nosso mundo com os do que se foram e outras entidades sendo extinto. Tipo, o véu sendo extinto entre nós e o lado de lá. Esse relato me lembrou um relato antigo de uma moça e seu filho que foram salvos por um bichano também, proteção felina. Porém, o gatinho estava morto mesmo após o ocorrido, proteção felina. O meu relato começa com a minha mãe. Estranhando um gato preto entrando e saindo de nossa casa e passando por nossas vistas despercebido até então, ela foi a primeira a vê-lo. Mas, Ana, temos 3 cães soltos no quintal e qualquer bicho que cai aqui sai no sufoco vivo. Porque os cachorros são ciumentos demais e eles caçam tudo, até entre si, se estranham vez ou outra. Eu vi esse gato com o meu cachorro mais espalhafatoso em casa. Eu vi esse gato com o meu cachorro mais espalhafatoso em casa. Ele estava passando por baixo das pernas da mesa, próximo a mim, e sumindo, rumo à sala. Mas, parando para pensar, ele teria que passar sobre ou na frente de onde o meu filhote mais velhinho dorme ou fica, na maioria das vezes, o cachorro mais velho. O gato teria que passar onde esse outro cachorro fica. E o meu cão nunca deu um pega nele. Minha mãe vê esse gato há alguns dias. Foi o que ela me disse. Após eu toda desconfiada chamar sua atenção perguntando: Eu, hein?
Eu, hein, mãe? Passou um gato aqui? Falei próximo à pia da cozinha. Ah, não, ela afirmou. Eu, hein, mãe? Passou um gato aqui. E ela respondeu normalmente. E você acha que eu não vi? Ele entra e sai. Mas fala baixo, disse abaixando o tom. Mas fala baixo, que você sabe que seu pai não gosta. E eu, o oposto, adoro animais. Não importa se é cachorro, gato, periquito, papagaio, hamster, peixe, tartaruga. Vejo na rua, faço amizade, trago para casa, ou eu aviso que tem um filhote perdido para alguém pegar. Mesmo que eles não fiquem por ciúmes dos outros, mesmo que esses filhotes ou esses animais não fiquem por ciúme dos outros, eu gosto de acolher os cãezinhos de rua e tratar bem. Vai que um deles é o meu anjo da guarda, não é? Bom, continuando, a conversa com a minha mãe acabou ali. Pensei que eu estava vendo coisa, ou até por conta do cãozinho estar velho, não ter dado bola pro gato. Sei lá, ficou cansado e não quis ir atrás. Até que fazendo outras coisas ali na cozinha, vejo de novo o vulto do gato. Bem naquela forma característica de rabo levantado e como se pisasse na ponta das patas. Procurei esse gato, procurei e não encontrei. Só para deixar claro aqui, o quintal é amplo, mas a casa estava fechada e tem 5 pequenos cômodos. Um gato preto não ia sumir assim do nada, ainda mais grande e bem peludo. Bom, sendo o espírito de um gatinho ou não, sendo bom pode ficar, adoro. Se eu estiver alucinando com a minha mãe, aí veremos com o médico, né? Pensei até em entidade, em forma de gato, mas só ouvi um relato assim uma vez, que se chamava Ninguém Mexe com o Gato de Maria Padilha, ou algo semelhante. Um ótimo relato. Enfim, que era um ótimo relato, eu não lembro desse. Enfim, obrigada pelo espaço, tenham uma boa noite e um abraço à família assombrada. Um beijo para você, muito obrigada. Alguém mais aí já viu o gato fantasma? Um gato que tá e não tá lá? Assim, é que eles não eram gato deles, né? Pra falar que era um gato que eles tinham e depois, como no relato, proteção felina. Mas o que será então esse gato? Será realmente que é uma entidade que tá andando por ali em forma de gato? O que seria esse gato preto? Que some, tá e não tá ali, hein? Vamos aqui dar mais alguns beijinhos. Minhas experiências com o som misterioso. Tá? Lembra? Daquele som que a gente comentou aqui? Então, vamos ver. Olá, Anne Assombrados, aqui é o fulano, mas sei que vai me chamar de fulano. Estou aqui para relatar minhas experiências que tive até hoje com aquele som de motor misterioso. Já foram várias experiências, mas eu vou relatar aqui as duas que foram as mais marcantes. Acho que eu vou acrescentar algo a mais nesse mistério. Bora começar o relato, não vou precisar usar nomes, mas se caso precisar no meio do relato, já deixo avisado que tá tudo trocado. Não sei como começar a contar essa história, mas o ocorrido foi na madrugada do dia 19 de abril para o dia 20. Era por volta de 2h30 da manhã. E nesse dia eu passei boa parte da madrugada tentando reviver o meu celular que pifou. Sem sucesso em conseguir. Quando foi aproximando ali de chegar nesse horário, fui fazer o que tinha que fazer para dormir e deitei na minha cama. Passaram-se alguns minutos e aquele som surgiu. Durante o som foi tudo normal e teria sido se não tivesse acontecido o que aconteceu. Do nada, antes do barulho sumir, no meio dele surgiu uma voz masculina falando num idioma desconhecido. E a voz dele sumiu junto com o barulho. Sabe quando parece que desliga algo? Foi assim que aconteceu. Eu não senti medo, e sim curiosidade. Como não havia mais nada,
O som sumiu, acabou, desligou, aí eu virei pro lado e dormi. Exatamente uma semana depois, o barulho voltou a se repetir. Era madrugada do dia 26 para o dia 27, por volta da 1 da manhã. E nesse dia eu estava no computador, assistindo algum relato do assombrado. Minha mãe veio até meu quarto me perguntando se eu estava ouvindo, porque ela estava achando que o som estava mais forte que antes. E eu disse que sim. Realmente o som estava bem mais forte que o normal. E nesse dia parecia que ele estava circulando por tudo. Várias vezes ele desativava e reativava, coisa que nunca acontecia. Isso ficou se repetindo por praticamente 1 hora inteira. Um detalhe, Ana e assombrados, todas as vezes que esse som desativava, digamos assim, eu sabia que ele ainda estava lá, pois eu percebo um som de estática junto com esse som. Minha mãe não consegue notar tão claramente esse som de estática. E quando ele vai embora, a estática vai junto com ele. Eu acho que o que ele quer dizer aqui, essa estática, seria aquela sensação que você sabe que tem algo ligado, como acontecia com as TVs de tubo de antigamente. De certa forma, você não sabe dizer se é bem um som ou uma sensação. Você, antes de chegar na sala, você sabia que a TV estava ligada. Só por conta daquele... É um negócio assim, né? Você não sabe... Eu, pelo menos, descrevo assim. Eu não sei dizer se é um som ou um sentimento. Mas você sabe que a TV tá ligada. Por conta de... Seria algo assim que você sentia? Né? Que aquilo ainda tava ali? Então, antes que se pergunte se eu não vi nada, eu já digo que eu não vi. Até abri a janela para procurar se tinha alguma coisa, mas é somente o som mesmo. O fato de minha mãe não conseguir perceber tão bem quanto eu esse som de estática, para ela perceber um pouco, eu tive que falar para ela prestar bastante atenção. Eu não sei se vocês vão concordar, mas minha mãe e eu achamos que eu consigo perceber tão bem esse som de estática por causa da minha audição ser melhor do que a minha visão, já que eu sou deficiente visual. Pode ser. Se isso me faz ter essa percepção avançada, eu não sei, mas só sei que é a minha realidade. Essa é a experiência que tive com esse som do motor, mas não é somente com esse som que eu tenho experiência. Existe outro som de motor e esse se aproxima bem mais de uma turbina de avião. Esse som eu também ouço quase que sempre, mas esse não tem estática e surge e some da mesma maneira do som relatado. E já tive também a experiência do som de trovão, igual da sua mãe, Ana. Já ouvi 2 tipos desse som. É porque minha mãe contou uma vez que ela estava em casa e escutou como se fosse um trovão. Mas aí, quando esse trovão não acabava nunca, ela estranhou. Exatamente como um trovão, mas ele não para. Minha mãe até foi de madrugada também. Ela até saiu para ver. Ela falou, Ana, não tinha tempo de chuva nenhum se formando. Tanto que não choveu nem antes nem depois disso. Não tinha nublado, nada. E tinha esse som era um trovão infinito. Parece, sabe? E ela achou estranho. E é o que ele tá falando aqui, ó. Já tive experiência de trovão igual da sua mãe e 2 tipos de som. Um foi como se fosse aquele super trovão de temporal. E o outro foi igual relatado pela sua mãe, um trovão sem fim. Detalhe é que em ambos os dias, o céu estava totalmente limpo, sem nuvem nenhuma e com sol quente. Esses são os meus relatos. Alguém tem alguma teoria do que possa ser? Sempre tive muita curiosidade de descobrir o significado verdadeiro desse mistério. Tenho medo que seja algo jogando tranqueiras na nossa atmosfera, mas espero que não seja nada disso. E muito obrigado, Ana, pelo espaço. Amo o canal e desejo que você possa sempre continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Fica com Deus e peço desculpas se ficou algo mal escrito. Tá tudo certo. Um beijo para você, muito obrigada. E eu peço para que quem já teve experiência com esse tipo de barulho, manda um relato pra gente. Eu disse que eu já ouvi aqui 2 vezes um barulho muito estranho. Uma vez, o Vitório era bebezinho
E eu ouvi até que eu falei, esse negócio tá estranho. Fui lá fora, era cerca de 1h30 da manhã. E eu vi, tanto que essa vez eu gravei. Tava tão estranho o negócio que parecia um som de máquina, eu fiquei pensando, será que tem máquina trabalhando no terreno, nos loteamentos, que não tinha nem loteamento, nada atrás de casa. Falei, mas 1h30 da manhã vai ter máquina trabalhando? Pensei em helicóptero, não é helicóptero. Pensei em avião, falei, mas gente, esse avião não sai daqui de cima? O avião você escuta, vai pra... Tanto que eu já ouvi avião voando de madrugada aqui. Não sei o que é. Treinamento, sei lá o que, mas já ouvi. Mas você percebe, ele vem, ele faz... Sabe aqueles... Não é de madrugada até, eu diria que é de noite, mas não sei se é de madrugada. Sabe aqueles aviãozinhos que joga coisa na plantação, eu acho? Uns aviãozinhos pequenininhos, assim, que tem um hélice na frente. Eu já via passando de dia, já escutei à noite, mas você percebe que é um avião. Ele passa, ele vai... E vai embora. Ou passa de novo, mas vai embora. Agora esse barulho não passa, fica... E você olha pra cima, você não sabe o que é. E é pontual. Eu falo, se fosse uma fábrica, se fosse alguma coisa, a gente sempre ia ouvir. Mas não é. Aí eu gravei o som. Mas na hora que eu comecei a gravar... Era o Rusmei andando com as sobrancelhas ruscópteras. Quando eu comecei a gravar, eu consegui gravar um pouco e aí o som acabou, sumiu. Eu acho que eu cheguei a mandar pro meu irmão esse som. Eu falei, olha que coisa esquisita. E aí, a segunda vez que eu vi foi um tempinho atrás aqui, não sei se foi ano passado ou um pouco antes, que eu tava na cozinha e tinha um som como se fosse... Sabe quando você escuta, que vê que tem avião passando? Uau, 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 aquele som que o avião tá passando, mas não passava nunca. E tava muito alto. Tanto que eu pensei, falei, gente, será que esse avião tá caindo? Fui lá fora. E continuei escutando. Falei, gente, não acaba nunca. E fica... E eu olhei pra cima, tentei. Eu falei, gente, da onde que tá vindo isso? Até que fez assim, tipo... Que nem tivesse desligado uma máquina mesmo. Fez até esse... E desligou. E parou. Não sei o que é. Por isso que ele tá falando dessa experiência dele, entendeu? De escutar esses sons. Minha mãe tem esse lance do trovão, que ela escutou um trovão que não tem fim. Então, se tiver... Tem lá a explicação do... Como que é o nome do negócio no céu? Dos ventos lá, que causa um barulho, que pode causar o barulho, mas não sei. Se alguém já ouviu, conta aí o relato pra gente. Bom, pessoal, deixa eu dar mais beijinhos aqui. Vamos ver este daqui. O vulto na TV. Olá, Anne Assombrados, meu nome é Fulana, tenho 39 anos e sou do Rio Grande do Sul. Conheço o seu canal faz 3 anos, já vi todos os seus vídeos e sou membro faz 2 anos e 5 meses. Ana, tu já leu alguns relatos meus? Vou te enviar outros. Adoro o canal, sua voz é maravilhosa. Obrigada. Espero um dia poder te conhecer pessoalmente. Obrigada por alegrar os meus dias com a sua voz e sua alegria. Agora vamos ao relato. Muito obrigada. Um beijão para você, viu? Quando eu estava com 14 anos, um dia estava na sala estudando e apareceu na TV um vulto. Parecia uma pessoa, só que a TV estava desligada e era daquelas TVs antigas, preto e branca, sabe? TV preta e branca de tubo, acredito. Detalhe que era de dia. Eu olhei para a janela, pois podia ser um reflexo, mas aquilo continuava na TV. E eu saí correndo de casa. Sempre ouvi vozes desde a infância e sinto a presença de espíritos, mas eu não vejo, pois eu peço todas as noites para não ver, pois eu já vi cada coisa horrível. Mas voltando ao assunto, passou uns dias e eu fui estudar na casa de uma amiga e contei tudo o que estava acontecendo comigo. E do nada alguém falou no meu ouvido, bem assim: vou te acompanhar sempre. Eu ouvi essa resposta, pois eu tinha dito para minha amiga que isso só acontecia na minha casa e no pátio.
Ai, eu me arrepiei toda. Agarrei minha amiga e perguntei se ela tinha escutado também, e ela disse que não. Saímos correndo do quarto dela para a sala onde estavam os pais dela. Estávamos apavoradas. Obrigada, Ana, por ler meu relato. Beijos para vocês, para as crianças e um abraço para o Matheus. Um beijo para você, obrigada. Esse negócio de reflexo na TV é tenso, né? Fala a verdade. Ai, eu não sei, eu sempre também não gosto, não. A Penélope, agora ela parou um pouco com isso, mas ela também não queria ficar sozinha num cômodo que tivesse uma TV desligada, justamente por conta do reflexo de talvez, quem sabe, ver alguma coisa ali, sabe? Vocês nunca tiveram, principalmente se TV de tubo mesmo, assim, de ver. Tem relato aqui também desse. Não é porque é uma TV, acredito que é porque é um objeto que reflete alguma coisa ali, né? Poderia ser um espelho se tivesse naquele lugar, o que é mais tenso ainda, porque pelo menos na TV você só vê um vulto mesmo, você não vê detalhes. Agora no espelho você vai olhar, o negócio tá em detalhes ali atrás, eu acho, né? Bom, e aí a coisa sussurrou. Eu vou te acompanhar sempre. Ai, mas e aí, o que que é? E realmente acompanhou, não acompanhou? Tá aí, é do bem, não é do bem? Do bem. Sei lá, às vezes, né? Cadê? Deixa eu dar mais. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.